Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez aqui no canal que diz a Bíblia. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado por estar compartilhando, pelos comentários e também por se inscrever no canal. Você não é inscrito? Se inscreva no canal, acione o sininho para que todas as vezes que publicarmos um novo vídeo e também as lives você seja notificado. Ano sabático. O que é o ano sabático? Por que Deus colocou o ano sabático como algo obrigatório para Israel? Você já ouviu falar do ano sabático ou não? Vamos falar então sobre isso depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Tudo bem. Ano sabático é uma lei que Deus determinou para o povo de Israel, para que eles tivessem um procedimento para estarem descansando a terra. No capítulo 25 do livro de Levíticos, vem falando sobre esta questão. Levíticos, capítulo de número 25, no seu versículo 1, nós lemos o seguinte: nos acompanhe aí. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Versículo 3: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, ao sétimo ano, haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nós primeiro aprendemos aqui é que esse ano sabático, ele era uma semana, e uma semana de anos, porque Deus vem dizendo, olha, vocês vão trabalhar 6 dias ou 6 anos, e no sétimo ano vocês estarão descansando a terra. Era uma obrigação do povo de Israel. Deus veio dando esta ordem, para que a terra restaurasse e tivesse um descanso. Muito bem. No versículo de número 6, diz assim, melhor ainda, no versículo 5, o que nascer de si mesmo, da tua cega ou da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Então Deus não estava negando que eles se alimentassem mesmo durante esse descanso desse ano sabático. Versículo 8. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, Deus determinou o ano sabático e eles produziam durante 7 semanas e 7 anos. No 49º ano seria o ano do jubileu, o ano da libertação, o ano em que os escravos eram libertos, o ano em que as terras voltavam aos seus proprietários. Então era o ano do jubileu, o ano da libertação, como Deus está colocando aqui. No versículo 9 está dizendo, né? Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Esse era chamado o ano do jubileu, o 50º ano, ano do jubileu das restituições. Aqui existe uma figura de Cristo. Cristo é o nosso jubileu. Quando nós lemos ali no capítulo 61 de Isaías, nós vemos Jesus declarando que ele é o libertador, aquele que traria a cura na alma, aquele que traria uma visão espiritual. Vamos ler lá, Isaías, no seu capítulo de número 61, a partir do versículo 1. Isaías 61, no versículo de número 1.
Vamos pegar aqui. Olha como está escrito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Esta é uma palavra profética do profeta Isaías falando sobre a bendita pessoa de Jesus. Como nós podemos ter essa certeza? Quando vamos lá para Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo de número 4, já no Novo Testamento. Lucas, capítulo de número 4, no seu versículo de número 14. Está escrito assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso ele está saindo do deserto, quando ele foi ali provado no deserto. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. No versículo 16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E agora nós temos a prova de que Isaías 61, versículo 1, está se referindo a Jesus. Diz assim no versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era exatamente isso que acontecia lá, a proposta de Deus em Levíticos 25, com o ano do jubileu, essa libertação. Só que aqui, lá já falava da pessoa de Cristo. E aqui Jesus está lendo essa passagem na sinagoga. Quando ele entrega, então, o livro, versículo 20 diz assim: E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Sinagoga ou sinagoga? Há essas duas pronúncias. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus agora ele declara que ele é esse personagem lá de Isaías 61, que veio para dar liberdade. Quando nós voltamos então agora lá para Levíticos, lá atrás, onde nós estávamos lendo, Levíticos no seu capítulo 25, aonde vem falando sobre esse ano sabático, que nós lemos o versículo 9, o versículo 10 agora diz: E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então aqui há uma representação, há uma figura mostrando que Jesus é o nosso jubileu. Esse ano do jubileu, ele era aqui uma espécie já de figura de Cristo, ou do Cristo que haveria de vir, o ano do jubileu. O ano 50º será jubileu, não semeareis nem colhereis o que nele nascer, de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane o seu irmão. Havia uma regra. Conforme ao número dos anos desse jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Havia valores a serem estipulados de acordo com o tempo do jubileu, o tempo que estava acontecendo. Muito bem, voltando aqui, o versículo de número 16. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço,
e conforme a diminuição dos anos deixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ou seja, a terra ela tinha um valor maior ou menor conforme ela se aproximava do ano do jubileu. Por exemplo, se o ano do jubileu fosse o próximo ano, as terras estariam valendo menos, porque elas estariam agora voltando à possessão antiga. Porém, se ele tivesse acontecido há um ano atrás, os valores aumentariam. No versículo 20, Deus já coloca algo muito interessante aqui. Diz assim: e se disserdes, o que comeremos no ano sétimo? Eis que não havemos de semear nem fazer nossa colheita. Ou seja, se vocês estiverem preocupados com o que vocês vão comer, porque no ano não estarão plantando, o versículo 21 ele diz assim: então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. Ou seja, não vão ficar sem comer, não vão passar aperto, porque vocês vão respeitar esse ano do jubileu, não vão plantar, não vão explorar a terra e vocês terão alimento suficiente. E o versículo 22 encerra: e no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano novo, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Estava resolvida a questão. O problema é que os judeus não respeitaram isto. E por um período durante 490 anos, eles não obedeceram essa determinação do ano sabático, do ano do jubileu, do descanso da terra. E nós não podemos nos esquecer que Deus é matemático. A matemática é de Deus, obviamente, toda a ciência é de Deus. E simplesmente assim, Deus fez o quê? Ele preparou o cativeiro babilônico para que a terra descansasse. Pegou os 490 anos, dividiu por 7 e deu lá 70. Muito bem, esses 70 anos são os anos que o povo de Israel ficou preso na Babilônia para que a terra descansasse. Aonde nós vemos isso? Lá em 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas dos Reis, no capítulo de número 36, nós vamos ver esse acontecimento lá. Olha o que diz o versículo 12, depois de tudo que Jeremias havia profetizado e falado, que realmente o povo iria ser cativo na Babilônia. Mas eles não deram crédito ao profeta. O versículo 12 diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante os profetas Jeremias, que havia falado sobre isso, que falava da parte do Senhor. Zedequias, o rei de Zedequias, ele não levou em conta o que Jeremias havia falado. O versículo 16 diz assim: e eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Isso é uma passagem muito triste, porque diz que não havia mais remédio, não havia mais solução. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, obviamente Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. Deus entregou todos eles na mão do rei da Babilônia. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Destruição total. Aquela tristeza que nós já lemos a respeito de como o povo judeu ficou. Eles queimaram a casa de Deus, no versículo 19 diz isso, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Uma devastação, destruíram tudo. O versículo 20 diz: os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e dos seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, que foi quando o Império Medo-Persa, então, conseguiu derrubar o Império Babilônico em uma noite. Mas isso é para um outro assunto. E o versículo 21 diz: para que se cumprisse, aqui é a chave de tudo, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Quais sábados? Os sábados lá de Levíticos 25. Todos os dias da assolação repousou,
até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, Deus cobrou esses jubileus, esses anos do jubileu, ou melhor dizendo, os anos sabáticos, de uma vez só. 490 anos, dividiu, deu esses 70, dividiu por 7, deu 70 anos, e aí então eles tiveram que estar nesse cativeiro para que a terra tivesse esse descanso. É assim que aconteceu e é assim que Deus trabalha. Um detalhe importante aqui é aquilo que nós aprendemos, que por exemplo, as 70 semanas de Daniel são semanas de anos, não semanas literais como nós temos aqui de dias. Tudo bem? Olha, mais uma vez eu quero agradecer aí a sua participação aqui conosco. Dê o seu like, compartilhe e comente. Comentário é importante. Por favor, mande comentários, diga o que você está pensando, se está gostando, se não, dando dicas, nos questionando, isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione aí o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos e também das lives. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.